Olá pessoal, tudo bem? A gente vai para mais uma aula aqui do nosso módulo de genética e agora para falar de algo super importante aí da prova da URCS, que é a genética do sexo, onde a gente tem o padrão de determinação sexual do sistema XY, que vem aparecendo com frequência até nas próprias questões de embriologia, e a parte mais prática, os cruzamentos de uma herança ligada ao sexo, uma herança influenciada pelo sexo, que podem aparecer para vocês aí na prova, tá bem? Então organiza o teu material, organiza o teu cantinho de estudos, pega a tua água, o teu mate, o teu ha-ha-ha, e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar-lhe ficha. A gente começa falando do sistema de determinação sexual da nossa espécie e de uma diversidade muito grande de seres vivos, que é o sistema XY. Existem outras formas de determinação sexual, sistema ZW, X0, Z0, mas o sistema XY é o mais comum e o mais cobrado na nossa prova. E aí quando nós pegamos esse sistema de determinação sexual, lembra que os machos, eles são determinados por um par de cromossomos XY. E por isso eles são ditos até heterogaméticos. Por quê? Quando um macho vai produzir os seus espermatozoides, no processo de meiose a gente tem a separação desses cromossomos sexuais e ele vai formar espermatozoides com o cromossomo X e espermatozoides com o cromossomo Y. Então ele forma gametas com cromossomos sexuais diferentes. Tem espermatozoides com o cromossomo X e espermatozoides com o cromossomo Y. Por isso, os machos são ditos heterogaméticos. Já as fêmeas, elas são determinadas por um par de cromossomos XX. E aí, durante a formação dos seus gametas, a gente vai ter a meiose separando os cromossomos, mas a gente vai ter sempre gametas femininos com o cromossomo X. Por isso, então, as fêmeas são ditas homogaméticas, porque todos os seus gametas vão apresentar o cromossomo sexual X. E por isso quem acaba determinando o sexo da criança, né, o sexo dos descendentes, acaba sendo o macho. Porque a fêmea sempre transfere o cromossomo X. O macho pode transferir o X, e aí a gente vai ter um descendente XX que vai ser uma fêmea. Mas a fêmea pode transferir o X e o macho o Y. Aí a gente vai ter um descendente XY, que vai ser um macho. Então quem determina o sexo da prole neste padrão de determinação sexual acaba sendo sempre o macho. Tudo bem? E observa que as fêmeas têm 2 cromossomos X. O macho tem 1. É um cromossomo sexual comum aos dois. Enquanto que o Y é um cromossomo exclusivo de machos. E aí existe uma relação que a gente chama de regra de compensação de dose, aonde as fêmeas, por apresentarem 2 cromossomos X, elas acabam inativando, de certa forma, uma porção de um desses cromossomos X, formando o que nós chamamos de cromatina sexual ou também corpúsculo de Barr. Isso só acontece em fêmeas por apresentarem 2 cromossomos X. Tudo bem? Não é nem o cromossomo X inteiro que fica inativado, é só uma porção dele. Mas falou em formação de cromatina sexual, a gente vai lembrar para as fêmeas. Beleza? Bueno, quando nós pegamos esses cromossomos, o X e o Y, eu represento eles esquematicamente aqui. Existe uma porção deles que é igual, que está representada em verde ali. Todos os genes que tem no cromossomo X, naquela região verde, a gente vai encontrar também no cromossomo Y. Então, esses genes são comuns ao cromossomo X e ao Y. Aquela região em verde, a gente pode identificar como a porção homóloga dos cromossomos sexuais. Homóloga porque são iguais. E as características que são determinadas por esses genes são ditas parcialmente ligadas ao sexo. Não é nada cobrado da gente disso. O que nos importa é mais a parte em vermelho e em azul.
A parte em azul é uma parte exclusiva do cromossomo Y. Só o cromossomo Y tem. Portanto, só os machos vão ter estes genes. Como, por exemplo, o gene que estimula o desenvolvimento dos testículos. Então, esse gene, ele é dito restrito ao sexo. Quando a gente fala de uma característica restrita ao sexo, no padrão de determinação XY, é porque é exclusiva de machos, ok? Já o cromossomo X, ele também tem uma porção exclusiva dele. Tem genes que nós encontramos só no cromossomo X, que é toda aquela porção em vermelho. Só que o detalhe é que esses genes a gente vai encontrar tanto em machos quanto em fêmeas, né? Porque tanto os machos quanto as fêmeas têm um cromossomo X. A fêmea tem 2, o macho tem 1, mas ambos têm o cromossomo X. Portanto, essas características que são ditas ligadas ao sexo, elas vão se manifestar tanto em machos quanto em fêmeas. Tá bem? Só que elas são muito cobradas da gente. Entra daltonismo, entra hemofilia, já apareceu pelagem de gatos aqui, como uma característica ligada ao sexo. Se no enunciado falar que uma característica é ligada ao sexo, tu já sabe então que é uma característica onde o gene está presente no cromossomo X. E aí agora a gente vai brincar um pouquinho com esses padrões, onde eu quero só te apresentar aqui, ó, a herança restrita ao sexo. Como os genes pertencem à porção não homóloga do cromossomo X, ou seja, é a porção que nós encontramos só no cromossomo Y, observa ali que o macho que tem aquela característica, que está em destaque em preto, quando ele tiver filhos homens, ele vai transferir o cromossomo Y para os seus filhos. Então, naturalmente, os filhos também terão essa característica. Quando é uma herança restrita ao sexo, se o macho tem a característica, todos os seus filhos machos também irão apresentar essa característica. Tá? Então é uma forma fácil de a gente identificar isso. Certo? Bueno, a gente tem a herança ligada ao sexo, que é a que mais aparece em prova. Esses genes estão presentes na porção não homóloga do cromossomo X, então são genes que nós encontramos apenas no cromossomo X. Só que daí machos e fêmeas têm. As fêmeas vão apresentar 2 alelos, porque elas têm 2 cromossomos X, então elas podem ser homozigotas ou heterozigotas, a gente já vai ver um exemplo. E os machos, eles têm um único alelo para essa característica. Então eles são ditos hemizigóticos. É um termo que a gente está falando pela primeira vez aqui dentro da genética. Certo? Bueno, para exemplificar isso, eu vou trabalhar com a questão do daltonismo. E tu conhece alguém que é daltônico? Se tu perguntar próximo a ti, tu vai perceber que muita gente conhece pessoas daltônicas, só que é muito mais frequente a gente conhecer homens daltônicos do que mulheres. E por quê? Olha só o que está nessa caixinha aqui. A frequência de machos e fêmeas afetados por uma característica ligada ao sexo é diferente. Não é que nenhuma característica autossômica que tradicionalmente se tem 50% de machos, 50% de fêmeas afetados com a característica. Não. Aqui vai ser bem diferente. E ainda mais se a característica for dominante, for recessiva, pode predominar em machos, pode predominar em fêmeas. Aí depende. E isso eu vou te mostrar agora. Porque olha só, começo te apresentando o caso de daltonismo. O daltonismo é uma característica recessiva ligada ao sexo. Então nós temos um alelo dominante, que é Dzão, que vai determinar uma visão normal, e nós temos um alelo recessivo, que é o Dzinho, que vai determinar uma visão daltônica. As mulheres têm 2 cromossomos X. Então, elas naturalmente vão carregar 2 alelos para essa característica. Então, observa ali na tabela. A mulher pode ser XDzão, XDzão, apresentando então uma visão normal. Ela pode ser XDzão, XDzinho, sendo então heterozigota.
ela vai ser dita de visão normal, porém portadora para o daltonismo. E ela pode ser XDzinho, XDzinho, ser homozigota recessiva, e aí sim ela vai ser daltônica. Já os machos, né, eles têm um único cromossomo X. Então um homem ele pode ser XDzão Y, e ele vai ter visão normal, ou ele pode ser XDzinho Y, e aí ele vai ser daltônico. Então observa que para um homem ser daltônico ele precisa de um único alelo. A mulher, para ser daltônica, ela precisa de 2. Grosseiramente falando, a chance de uma mulher ser daltônica é 1 em 3. De um homem ser daltônico é 1 em 2. Então anota aí que uma característica recessiva ligada ao sexo é muito mais frequente em homens do que em mulheres. Tudo bem? Se tu pegar um heredograma e tu observar que existem muito mais homens, muito mais machos afetados do que fêmeas, já liga o alerta porque provavelmente é uma característica recessiva ligada ao sexo. Aí eu vou te mostrar agora a hipertricose, ou chamada de síndrome de lobisomem, que é uma característica dominante ligada ao sexo. Aonde nós temos um alelo Hzão, que vai determinar o indivíduo afetado pela hipertricose, e nós temos um alelo recessivo, o Hzinho, que o indivíduo vai ser normal. Uma mulher, ela tem 2 alelos para essa característica. Então, ela pode ser XHzão, XHzão, ela vai ter a hipertricose. Ela pode ser XHzão, XHzinho, ela também vai ter a hipertricose. E ela pode ser XHzinho, XHzinho, e vai ser um indivíduo dito normal. Então observa que a chance de uma mulher ser afetada é 2 em 3. Já um homem, ele tem um único cromossomo X, então ele carrega um único alelo para esse gene. Ele pode ser XHzão Y, e aí ele vai ter a hipertricose, ou ele pode ser XHzinho Y, e ele vai ser dito normal. Então a chance de um homem ser afetado com a hipertricose é de 1 em 2. A chance de uma mulher ser afetada é muito maior do que a de homens. Por isso, característica dominante ligada ao sexo é muito mais frequente em fêmeas do que em machos. Beleza? Tranquilo? E agora eu quero te apresentar um último caso que a gente pode associar à herança do sexo, que é a herança influenciada pelo sexo. Conceitualmente, essas características elas são determinadas por genes presentes em cromossomos autossômicos, mas a relação de dominância entre eles é influenciada pelos hormônios sexuais, principalmente pela testosterona. E um caso clássico de aparecer aqui é calvície para vocês. A prova da URGS às vezes coloca uma questãozinha de calvície para sacanear a gente. São questões mais complexas. E aí o que eu te dou como uma dica? A gente quando fala em alelo dominante normalmente representa pela letra maiúscula, alelo recessivo, a letra minúscula. Só que aqui machos e fêmeas a relação dos alelos é diferente. Então a minha dica para ti quando aparecer uma questão de herança influenciada pelo sexo, não usa letra maiúscula e letra minúscula. Faz o seguinte, ó. Essa característica influenciada pelo sexo, a gente vai trabalhar com 2 alelos. Eu vou chamar de C1 e C2. O alelo C1 é para calvície. O alelo C2 é para o indivíduo normal. Ah, mas e quem é o dominante? Vai depender. Nos homens, o alelo para a calvície, o alelo C1, ele é dominante em relação ao alelo C2. Já nas mulheres, o C1 ele é recessivo em relação ao C2. Então observa, o C2 nos homens é recessivo, nas mulheres ele é dominante. Então se tu fosse usar Czão, Czinho, ia ser uma loucura. Então usa isso que tu não vai cair em erros, não vai perder tempo. E aí como a gente vai conseguir observar essa relação? Os genótipos dos indivíduos podem ser homozigotos para C1, podem ser heterozigotos, C1 e C2, ou podem ser homozigotos para o C2. Nos homozigotos a gente não tem muito o que ver, né? Por quê? Se o indivíduo é homozigoto para o alelo C1,
que é para a calvície, tanto homens quanto mulheres vão ser calvos. Assim como para C2, em homozigose, os dois alelos determinam o crescimento normal de cabelos, então tanto homens quanto mulheres vão ser normais. A gente consegue ver que existe uma relação de determinação influenciada pelo sexo nos heterozigotos. Uma característica influenciada pelo sexo, indivíduos heterozigotos, homens e mulheres, manifestam fenótipos diferentes. Por quê? Nos homens, o alelo C1 é dominante. Portanto, em heterozigose, é ele que vai se manifestar. Então, o homem vai ser calvo. Já nas mulheres, o alelo C2 é dominante. Então, em heterozigose, é o C2 que vai se manifestar. Portanto, a mulher vai ser normal. Tudo bem? Então, só cuida essa relação que é bastante importante. Bueno, e aqui a gente revisou então um pouquinho da genética do sexo, padrão de determinação sexual, herança influenciada pelo sexo, herança restrita ao sexo e a influenciada pelo sexo são tópicos que tu pode encontrar aí na tua prova da URGS, tá ok? Dá uma boa lida no nosso material, aplica nos exercícios e qualquer dúvida eu estou à tua disposição. Um ótimo estudo para ti e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!